Fala pessoal, tranquilo? Bom, estou mais aqui numa aulinha para explicar para vocês sobre a mecânica ou a dinâmica de voo de um helicóptero, tá? O que faz ele voar, quais são as forças que sustentam ele no ar, tá? Bom, eu acho que a primeira coisa para a gente começar a falar seria sobre as pás, tá? Eu já vi muita gente falando hélice de helicóptero, apesar de que eu não diria que é tecnicamente errado falar hélice, mas pelo menos não é o habitual, tá? É discutível. Então a gente se costuma sempre falar pá do helicóptero, que vem do inglês blades, que também é bastante usado. Então a gente tem as pás principais e as pás de cauda, tá? Bom, a primeira coisa a se falar é as pás, elas funcionam como asas, tá? O helicóptero é uma máquina de asa rotativa, então ela funciona exatamente como a asa de um avião, só que girando, tá? É assim que ela cria sustentação. E a vantagem é que num helicóptero a gente consegue alterar o ângulo dela, tá? Então só para exemplificar, aqui atrás eu tentei desenhar o perfil de uma asa, tá? De uma pá de um helicóptero. Então se vocês verem, geralmente as pás são simétricas, tá? As pás mais usadas hoje são simétricas. Existem pás assimétricas, mas não são tão comuns. Quando a gente fala simétrica, que a parte de baixo dela é idêntica à parte de cima, tá? Isso é para proporcionar um voo invertido. Então você consegue voar com o helicóptero tanto em posição normal quanto invertido, devido à simetria das pás, tá? Bom, deixa eu puxar meu helicóptero aqui que dá para explicar melhor. A pá vai entrar bem na frente da câmera aqui, tá? Bom, então aqui está. Talvez dê para ver um pouquinho aí a simetria da pá, o perfil dela, né? Que ela tem aqui o bordo de ataque maior e aqui o bordo de fuga, tá? Se você reparar, é muito parecido com uma asa de um avião. Por isso uma máquina de asa rotativa, tá? Como o helicóptero voa? Diferente do avião, a gente altera o ângulo da pá do avião, tá? Desculpa, do helicóptero, tá? Então, o helicóptero tem a capacidade de fazer isso aqui, ó. Altera o ângulo dela. E de acordo com o ângulo que você coloca, você consegue mudar a sustentação no rotor, no disco, tá? E isso faz com que o helicóptero suba, desça ou se movimente para qualquer lado, como a gente bem conhece, tá? Então, fazendo isso aqui, a gente coloca um ângulo positivo na pá, sendo que o pá gira assim, tá? Nesse sentido aqui. Deixa eu voltar ela, tá? Então vai girar nesse sentido aqui, que é o sentido, nesse helicóptero no caso, o sentido horário. A frente dele está aqui, tá? Não está bem visível, mas está aqui. Então, ângulo positivo ou ângulo negativo, tá? Lógico, quando tiver ângulo positivo, o helicóptero vai nesse sentido, para cima, se ele tiver orientação normal. E ângulo negativo, ele vai para baixo ou sobe se ele tiver invertido de dorso, tá? Então essa é uma das propriedades mais interessantes do helicóptero. Uma terminologia que a gente usa é chamar esse ângulo de passo, tá? Então geralmente o pessoal não fala ângulo, fala passo, tá? Então, vem bailarina, passo positivo ou passo negativo, certo? E aí tem um aparelhinho também que é o pitch gauge, que você consegue medir esse ângulo, tá? Bom, qual que é basicamente o princípio de um helicóptero? Pelo fato de você colocar um ângulo na pá e rodar, você cria um deslocamento de ar. No caso, se o passo for positivo, você cria um deslocamento de ar nesse sentido. Exatamente como, grosseiramente falando, um ventilador, tá? O helicóptero funciona. Então ele vai criar um fluxo de ar. E esse fluxo de ar cria uma força que a gente chama de empuxo, tá? Empuxo é a força gerada por esse fluxo. Então, a pá girando nesse sentido aqui, tá? Ela vai criar um fluxo de ar nesse sentido e vai, pela ação da lei e reação, empurrar o helicóptero para cima, certo? Esse é o princípio básico de funcionamento de uma máquina de asas rotativas, tá? Quanto mais rápido a pá girar, a gente chama em rotações por minuto, né? Quanto mais rápido ela girar, mais empuxo ela gera e mais força tem o helicóptero, tá?
Então uma coisa interessante é o seguinte, digamos que para um helicóptero manter um pairado, um voo pairado, ficar parado no ar, tá? Ele precise, por exemplo, de 5 graus de passo positivo. Se você aumentar a rotação, por exemplo, estamos a 2.000 RPM, se você aumentar para 2.200, por exemplo, você vai precisar diminuir o passo. Por quê? Porque a força que você vai ter que gerar é a mesma, para manter o peso do helicóptero, o peso dele não muda. Como você aumentou a rotação, você aumentou o fluxo de ar, portanto você precisa diminuir o passo para que numa rotação maior o fluxo de ar seja o mesmo do que numa rotação menor. Tá? Bom, uma característica bastante interessante do helicóptero é a capacidade dele variar o passo durante o voo. Tanto o passo de forma uniforme, ou seja, o passo comum em todo o rotor, quanto o passo cíclico. Tá? Agora vem um conceito bastante importante, que é esse conceito de passo coletivo e cíclico. Tá? É o seguinte, digamos que eu coloque o helicóptero, tá? Num voo pairado, ele está reto no ar. Então eu vou estar, por exemplo, com 5 graus de passo positivo. Em toda a extensão do rotor, eu vou estar com passo positivo. Certo? Em toda a extensão dele eu vou estar com passo positivo. Tá? O helicóptero tem a capacidade, por exemplo, de alterar o passo aqui, nessa posição. Então, quando a pá estiver passando aqui, esse aqui é o lado esquerdo do helicóptero, tá? Quando a pá estiver passando aqui, ela pode aumentar o passo. Eu estou inclinando, tá? Tá assim a pá, tá? Quando ela inclina, ela vai puxar o helicóptero nesse sentido. Vai inclinar ele. Por quê? Vai aumentar a força aqui. Certo? Então ela passa com esse ângulo e a hora que ela está saindo, ela volta num ângulo de 5 graus, por exemplo, que seria de um hover. Então essa capacidade do helicóptero de mudar o passo do rotor numa certa posição, nesse lado, aqui atrás ou aqui, faz com que o helicóptero crie toda essa mobilidade de poder se mover para qualquer lado. Tá? Quando isso acontece, eu acho um pouco errôneo usar o termo vai para a direita, esquerda. Tá? O helicóptero ele não vai para a esquerda e para a direita, ele rola. Tá? Ele rola para a esquerda, ele rola para a direita, ele rola para frente, ele rola para trás. Tá? Então, quando o rotor, o disco, está passando aqui e eu estou com um certo passo e eu aumento esse passo aqui, tá? Vai fazer com que o helicóptero role para a direita, certo? Eu estou aqui na esquerda do helicóptero, aqui é o lado esquerdo dele. Se eu aumentei o passo aqui, eu vou rolar para a direita, tá? Se eu aumentar o passo aqui atrás, eu estou aqui atrás, tá? Vamos lá, como assim? Eu vou aumentar o passo aqui, por exemplo, tá? Você vai fazer com que o helicóptero role para frente. Se você manter o passo aqui, o helicóptero vai começar a rolar naquele sentido, tá? Então o que você faz quando você quer que o helicóptero vá para frente, por exemplo, tá? Você dá passo aqui atrás, ele vai inclinar para frente, hora que ele inclinar, você volta o passo. Aí o helicóptero vai começar a deslizar para frente. A gente costuma fazer uma comparação do movimento do helicóptero como uma bolinha em cima de uma prancha. Imagina que você pegue uma lousa disso aqui, uma prancha, uma mesa, e coloque uma bolinha de gude em cima. Tá? Ela está parada. Se você levantar um lado e voltar, você vai fazer a bolinha começar a se mover e ela vai continuar se movendo. Um helicóptero se move exatamente da mesma maneira. Uma vez que você deu o comando, você dá o comando e volta, tá? Você vai impulsionar ele e ele vai continuar deslizando, exatamente como uma bolinha de gude em cima de uma prancha. Para você fazer ele parar, você tem que dar comando inverso. Então, imagina que você está na mesa, você inclinou ela, a bolinha começou a rolar. Para você poder parar ela, você tem que inclinar a mesa para o outro lado, a bolinha vai parar, certo? Esse é o primeiro feeling que você precisa pegar no helicóptero, é o primeiro sentimento que você precisa pegar. O quanto de comando você precisa fazer para ele ir e para ele parar, tá? Então, você deu o comando para frente, tá? Você vai alterar o passo aqui atrás, vai inclinar o helicóptero, vai rolar para frente. Tirou o passo, certo? Nisso o helicóptero vai começar a se deslocar para frente. E vai continuar. Geralmente ele vai 100 metros, ele vai embora. Dependendo se tiver vento, ele vai embora. Ele está indo. Aí para você parar, você tem que dar comando para trás. No que você der comando para trás, você vai frear ele. Ou seja, você vai aumentar o passo desse lado aqui,
Quando o rotor, a pá estiver passando aqui na frente, ela vai aumentar o passo. Vai criar uma força que vai inclinar o helicóptero, certo? E aí você, no teu dedo, você consegue regular e fazer ele parar, tá? Esse é o princípio básico de voo de um helicóptero. Meu servo me enroscou aqui, peraí. Esse é o princípio básico de voo de um helicóptero, tá? Então, recapitulando, não sei se eu fui muito claro, eu acho que não. Passo coletivo, tá? É um passo que ele é comum a todas as posições do rotor. Por isso que a gente chama de passo coletivo, tá? Ele é coletivo, ele está em todas as posições, certo? Esse é o passo que geralmente sustenta o helicóptero, que faz ele parar no ar, que faz ele subir, ou que faz ele descer, ou enfim, faz ele se movimentar na vertical. É o passo coletivo, tá? O passo cíclico é aquele passo que só acontece num ponto do disco, ou atrás, ou aqui na esquerda, ou aqui na frente, entendeu? Quando a pá estiver passando nessa região, aumenta-se o passo e faz com que o helicóptero role. Portanto, passo coletivo, eu estou enfatizando porque é bastante importante isso, principalmente quando a gente for trabalhar com flybarless, tá? Quando eu for explicar sobre flybarless, é bom que vocês tenham esse conceito bem definido. Passo coletivo é aquele comum em todo o helicóptero e que sustenta ele no ar, ou que faz ele subir ou descer. Passo cíclico é aquele que rola o helicóptero. Ele acontece num ponto do disco, num certo ângulo do disco, e faz com que o helicóptero role. E ele pode não só rolar para frente ou para os lados, ele pode rolar na diagonal. Se a parte estiver aqui, por exemplo, não sei se dá para ver, e eu der passo, certo? O helicóptero vai rolar nesse sentido aqui, certo? Qualquer ponto do disco você pode dar passo, certo? Bom, agora a questão é, como que ocorre esse movimento? Quem que dá o passo? Como que ocorre mecanicamente a transmissão desse movimento? Tá? É aí que a gente entra na peça mais interessante que eu acho de um helicóptero, talvez a mais bem elaborada, que é a bailarina. Tá? Em inglês essa peça se chama swashplate, tá? Se vocês virem em algum lugar é a mesma peça. Tá? Bailarina. Eu vou pausar a câmera e vou dar um zoom nela para tentar mostrar como que é o funcionamento dela. Tá? Eu não tenho uma na minha mão, senão eu mostraria, mas não vou tirar do helicóptero. Então eu vou pegar a câmera e vou dar um zoom aqui para vocês verem. Tá ok? Vamos lá? Pronto, pessoal. Vocês estão vendo aqui a bailarina. Eu coloquei a câmera meio de atrás, meio na diagonal entre a direita e a traseira do helicóptero. Tá? Aqui é a parte de trás dele. Aqui à frente, tá? Bom, essa é a bailarina, tá? Deixei um pouco, tirei o zoom para dar para ver um pouco melhor. Ela é composta de duas partes, tá? A parte de baixo que é fixa e é ligada nos servos. Então eu tenho um braço de servo aqui, outro braço de servo aqui atrás, tá? Escondido atrás do eixo, e esse braço de servo aqui, tá? Esses servos fazem esse movimento, sobe e desce a bailarina, certo? Tá? E em cima dela, no disco de cima, ela é composta por dois pratos, o fixo de baixo e o de cima que gira. A gente tem os dois links que sobem para os pega-pás, tá? Para as pás. E aqui que está o truque. Esse disco de cima gira sobre o disco de baixo. Não sei se dá para ver na imagem, mas tá vendo? Ó? Ele gira, tá vendo? E essa é a parte mais interessante da bailarina. Tá? Essa capacidade de ter dois pratos, um fixo ligado aos servos e o superior móvel, rotativo, ligado nas pás. Tá? Então, quando os servos sobem, tá vendo lá? Dá para vocês verem os pega-pás se movendo? Ó. Aqui eu aumentei o ângulo. Tá? Quando eles descem, olha lá, ó, eles baixando, diminuiu o ângulo passo negativo, passo positivo. Tá? É assim que funciona. E ele gira aqui. E agora que vem a sacada mais interessante, que é o passo cíclico. Então, o passo coletivo se dá pela altura que está a bailarina. Tá? Lá em cima, você tem o passo positivo. Lá embaixo, passo negativo. Tá? Só uma observação, em alguns helicópteros talvez seja invertido. Tá? Quando abaixa, o passo sobe e vice-versa. Não vamos complicar. A maioria dos helicópteros hoje é assim. Bailarina subiu, passo subiu, positivo. Bailarina desceu, passo desceu, negativo. Tá? Então aqui, mais ou menos no neutro. Agora que vem a maior sacada. Vamos inclinar a bailarina para frente.
Olha lá, ó, inclinou para frente. O que vai acontecer? Quando esse pega-pá passar aqui atrás, tá vendo? Ele sobe. Certo? Agora eu vou voltar, senão a pá vai pegar na câmera. Tá vendo? Então, o passo se altera. Olha só como que está essa inclinação, tá vendo? Esse link está muito mais alto que esse. Então, é assim que ocorre a alteração de passo. Ó, nessa situação aqui, por exemplo, esse link aqui está bem mais alto que esse aqui. Tá vendo? Ou seja, quando a pá estiver nessa posição, a pá desse link vai estar com um passo bastante positivo. E a pá desse link aqui vai estar praticamente com um passo negativo. Não sei se dá para ver no vídeo aí, mas... Tá vendo essa pá aqui, ó, tá? Esse lado é a parte, o bordo de fuga dela. Aí a frente, ó, tá mais baixo. E essa aqui, eu não sei se dá para enxergar. Esse aqui tá bem mais alto que aqui, que é a parte de trás. Tá? Então, essa é a sacada mais interessante de um helicóptero. E a gente volta. Eu posso manter esse ângulo e subir ou descer a bailarina. Tá vendo? Olha lá, ó. Mantive o ângulo, subi ou desci. Então você consegue misturar tanto o passo coletivo, que é a altura da bailarina, quanto o passo cíclico. Ó, vou dar comando para trás, por exemplo. Bailarina inclinou para trás. Tá? Vou dar comando para a direita. Bailarina inclinou para a direita. Para a esquerda. Bailarina inclinou para a esquerda. Tá? E tudo isso misturado. Então ela pode subir, descer e inclinar. Certo? Isso é a sacada mais interessante do helicóptero. Então, com isso, você consegue alterar o passo comum em toda a geometria e o passo num ponto especificamente. Tudo ao mesmo tempo. Tá? Isso aqui permite que um helicóptero voe e consiga rolar para qualquer lado. Tá? É essa possível variação de passo. Tá? Agora eu vou voltar a câmera para continuar um outro tópico. Bom, pessoal, agora que foi explicado para vocês a questão do passo coletivo e cíclico, eu vou entrar num tópico um pouquinho complexo, tá? Na realidade, desculpa os rojões. Seriam os dois tópicos mais complexos aqui nessa etapa de voo, tá? Talvez para iniciante seja complexo demais, mas para quem já está no hobby há algum tempo é super interessante, tá? Bom, a gente vai falar agora de precessão giroscópica. O nome é feio, né? Mas... E a ideia física, assim, o conceito físico também é meio complicadinho de assimilar, mas não é difícil de entender. É só difícil de aceitar porque acontece, tá? O que é precessão giroscópica? É o seguinte, tudo que estiver girando, tudo que gira, tem uma tendência a manter o seu movimento. E caso ele sofra alguma perturbação, essa perturbação só vai ocorrer 90 graus depois. Complicado, né? Roubei da minha mulher uma bandejinha de pizza, tá? Para tentar explicar para vocês. Bom, isso aqui é o disco, tá? Vamos supor que isso aqui é o disco do rotor, tá? Então ele está aqui, certo? Está girando. Não sei se dá para enxergar, ele é meio reflexivo. Girando no sentido horário, tá? Se eu aplicar uma força aqui na seta azul, no sentido de fazer isso aqui, esse disco, girar ele para o lado, tá? O que vai acontecer? Esse disco não vai girar para o lado, certo? Ele vai acontecer 90 graus depois, ou seja, 1/4 de volta depois. Então, se eu aplicar uma força para girar esse disco aqui, ele vai girar na realidade nesse sentido, tá? Ou seja, a força que você aplica num disco, ela tem que acontecer 90 graus antes, 1/4 de volta antes, para que aquele comando seja obedecido. E no helicóptero é exatamente assim. Se você quiser que o helicóptero role para frente, você tem que aplicar esse comando como se ele fosse rolar para a esquerda, tá? Eu vou transformar na horizontal como se aqui fosse um helicóptero, tá? Então aqui, ó, se eu quiser, digamos que o helicóptero está voando para cá, certo? Aqui está a frente do helicóptero, tá? Aqui é o lado direito dele, certo? Se eu quiser que o helicóptero, que o disco role para frente, certo? Eu vou precisar aplicar força aqui. Eu vou ter que fazer com que o disco gire assim, porque ela só vai acontecer 90 graus depois, aqui atrás. Ele vai fazer isso aqui.
Essa força é muito curiosa, já tive gente que duvidou disso, mas ela realmente acontece, tá? Eu tô com um giroscópio, é isso aqui, sei lá o que é isso aqui, um giroscópio, é um brinquedo, nossa, é azul, minha camiseta é azul, tá? Ele é um disco pesado que gira, tá? Vou até fazer uma marquinha aqui nele, para ficar mais nítido. Ops. Tá? Fiz uma marquinha vermelha aqui, é um disco pesado, tá? Que gira preso numa estrutura e protegido por um aro, tá? Nada mais. Ele simula, dá para fazer simulação da precessão giroscópica com ele, porque ele fica girando. Então eu vou demonstrar para vocês. Eu vou apoiar ele numa superfície, ele tem uma base ali que está presa na minha mesa, vocês vão ver como que eu prendi ela bonita, coisa de engenheiro mesmo. Eu vou apoiar ele na superfície, vou girar o disco e vou inclinar o disco para um lado. Vou pegar uma régua que eu tenho aqui, tá? E vou encostar aqui. Vocês vão ver que a hora que eu girar ele para frente, ele vai tender a escorregar para o lado, certo? Se eu girar ele para trás, ele vai escorregar para esse lado. Certo? Então aqui está o disco, tá? A hora que eu tentar girar ele para frente, certo? Ele vai atuar 90 graus depois e vai girar assim. Eu vou dar um zoom na câmera aqui, vocês já vão ver. É bem curioso isso aqui, mas demonstra bem esse efeito físico, ok? Bom, pessoal, aqui está a basezinha dele, presa com durex, a melhor ferramenta que tem para se prender alguma coisa, tá? Aqui está o disco, certo? Eu vou girar ele e apoiar aqui. Isso aqui é um peão, tá? Para quem já brincou quando era criança, nada mais que um peão. Lógico, se eu soltar ele aqui, essa base ela tem uma concavidade que segura ele preso, se eu não rodar ele cai. Natural. Tá? Então eu vou girar ele e vou empurrar com essa régua para frente. Vocês vão ver que a hora que eu empurrar para frente, ele não vai para frente, ele vai escorregar 90 graus depois, ou seja, ele vai escorregar para cá. E se eu puxar ele para cá, vocês vão ver que ele vai fazer isso aqui, ó, para esse lado. Sempre 90 graus depois. Eu vou girar nesse sentido aqui, tá? Que seria o sentido horário. Tá? Então, vamos lá. Vou passar a fita aqui. Bom, tá aqui, já passei a cordinha e vamos girar no sentido horário. E aí eu vou empurrar com a régua para vocês verem, tá ok? Vamos lá. Quase parado, tá? Fica quietinho, ó. Foi para a direita, tá vendo? Tá aqui de novo, vou puxar para o meu lado. Ele vai para a esquerda, lá. Não, peão, quietinho. Tá vendo? Ele escapa. Deixa eu girar de novo. Quietinho. Vamos lá, vou empurrar. Olha lá, opa, escapou para a direita. Agora eu vou puxar. Olha lá, escapou para o outro lado. Vocês perceberam esse movimento? Olha lá. Eu vou empurrar para cá agora. Olha lá. E mesma coisa nesse sentido, eu vou empurrar para lá. Ó. Opa, foi para o outro lado de vocês. Agora eu vou empurrar para cá e ele vai vir para o meu lado. Perceberam? Toda vez que eu tento movimentar ele, ó, eu tento segurar na mão, ó, ele tenta fazer um movimento oposto. Oposto não, desculpa. 90 graus depois, ó. Tá ok? Se vocês tiverem qualquer coisa que gire, dá para simular isso aqui. É muito interessante esse efeito, tá? E ele é o principal efeito que atua no nosso helicóptero, ok? Deixa eu voltar a câmera. Bom, pessoal, voltei aqui, dei um zoom por cima do helicóptero, tá? Tentando mostrar. Motor aqui é a frente do helicóptero, aqui é a traseira, tá? A parte de trás dele. O que acontece? Vamos lá, vamos ver o que eu falei agora da precessão giroscópica. Quando eu dou comando para frente na bailarina, eu vou inclinar ela para frente, tá? Pronto, inclinei ela para frente, certo? O rotor tá passando aqui atrás, ó, isso aqui tá quase atrás do helicóptero, tá vendo? Pronto, tá bem atrás, tá? Ou seja, ele subiu o passo nesse ponto como se fosse rolar para frente, tá? O pega-pá subiu, só que o que aconteceu? Essa pá aqui ainda está do lado direito do helicóptero, certo? Ou seja,
eu dei comando para rolar para frente, certo? Só que a pá, quando o link dela atingiu o ponto mais alto, ela ainda está do lado direito do helicóptero. Faz isso no teu helicóptero para você ver. Aí entra aquele negócio. Eu vou ter um empuxo maior aqui do lado direito do helicóptero. Só que esse efeito eu só vou ter quando a pá tiver um quarto de volta depois, aqui atrás. É por isso que existe uma defasagem entre o link do rotor, né, o link da pá e a pá. Pode olhar. O link fica 90 graus à frente da pá. A pá ainda está para a direita do helicóptero e o link está atrás já. Exatamente para compensar esses 90 graus que acontece da precessão giroscópica, tá? Mesma coisa, por exemplo, se eu inclinar a bailarina para a esquerda do helicóptero. Não sei se dá para ver legal aí. Mas ó, a pá está alinhada com o helicóptero, certo? Tem o boom aqui atrás, frente do helicóptero, tá? O link da pá que está na frente já está à direita do helicóptero. Ou seja, quando você inclinar a bailarina para a direita, certo? Você quer que o helicóptero role para a direita, tá? O link vai subir aqui, dando comando com a pá aqui na frente. A pá está na frente do helicóptero. Ou seja, essa atuação só vai acontecer 90 graus depois, quando a pá estiver aqui. Entendeu? Pode reparar no teu helicóptero. É por isso que a linkagem fica sempre 90 graus na frente. Tá? A pá está orientada para frente. Deixa eu tirar um zoom, vai, talvez facilite um pouco. Não tem jeito, está muito perto. A pá está orientada para frente e o link já está na direita. Sempre 90 graus depois, para compensar esse efeito. Muita gente nunca tinha reparado isso, que o link fica 90 graus depois. Porque ele fala, a bailarina inclina para frente é para o helicóptero ir para frente. É intuitivo, mas o link está pegando no lugar errado, né? Errado entre aspas, tá? Então, é assim que a geometria do nosso rotor compensa a precessão giroscópica, tá? É dando o comando sempre 90 graus à frente, 90 graus antes de onde você quer que ele atue. Certo? Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a parte da precessão giroscópica. O último ponto da gente tratar aqui é o batimento da pá. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas é um dos motivos porque o seu rotor tem dampers aqui dentro, tá? O helicóptero, sempre que ele está num voo frontal, eu vou colocar as pás de lado aqui, tá? Puxa ele para trás, tá? Aqui é a frente do helicóptero, tá? Sempre que ele está num voo frontal, certo? O que vai acontecer? Uma das pás, no caso essa pá aqui, ela vai estar com uma velocidade menor em relação ao vento. Por quê? Porque o vento está passando nesse sentido aqui, tá? E a pá também. Então a velocidade com que ela penetra no vento é menor. E o oposto acontece para essa aqui. Por quê? O vento está soprando aqui e ela está vindo, essa pá aqui está vindo de encontro com o vento. Então a velocidade relativa dela em relação ao vento, vou tirar um pouquinho, é maior. Você entendeu? Então o que vai acontecer? A sustentação dessa pá vai ser maior do que a dessa pá, certo? Porque ela está com uma velocidade relativa em relação ao ar maior, certo? Isso é muito crítico nos helicópteros de verdade, porque a velocidade do rotor é muito pequena em comparação com um L modelo, tá? Para ter uma ideia, um 700 desse a 2000 RPM, a ponta dessa pá aqui está viajando mais ou menos a, sei lá, 400 km por hora, tá? E esse helicóptero está voando muito mais lento que isso, voa no máximo a 100, 150, que seja, tá? Então, as velocidades envolvidas, né, a velocidade da pá, ela é muito maior que a velocidade do vento. Já isso não acontece para um helicóptero normal, tá? Por isso que o batimento da pá é muito mais importante num helicóptero normal. Mas mesmo assim, os helicópteros radiocontrolados também tem. O damper, que fica aqui, é uma borracha que segura o damper. A tradução de damper em português eu acho que é amortecedor, tá? Eu entendo como amortecedor, amortecimento, né? Exatamente amortecer, ou
possibilitar um certo movimento do eixo horizontal que segura os pegapás, tá? Então ele permite que a pá faça esse movimento aqui, tá? Ou seja, quando a pá está nesse sentido e ela perde sustentação, essa pá sustenta menos, então ela tende a descer, tá? Ela tende a perder força aqui. Então essa pá inclina um pouco para baixo e essa aqui inclina um pouco para cima, certo? Esse elemento permite essa flexibilidade do rotor, de fazer esse movimento aqui, tá? Mas isso é bastante reduzido. Se você pegar o teu rotor, os rotores que nem o Goblin, por exemplo, ou o T-Rex 700 DFC, é praticamente rígido. Ele não tem o TDR, né, o 3D Rigid, que é um helicóptero da Hanselite. Ele chama Rigid porque ele tem um rotor rígido, tá? São helicópteros extremamente rígidos em que faz com que ele fique bastante arisco, tá? Ele perde essa capacidade de flambar da pá, tá? de bater. Aí vai um pouco de gosto do piloto. Tem gente que gosta um pouco de damper mais rígido para deixar o helicóptero mais arisco, tá? Os efeitos do rotor atuam no helicóptero mais rápido, e com damper um pouco mais macio você tem uma certa suavidade nesse movimento, tá? Para voo rápido, altera um pouquinho o voo do helicóptero, mas sinceramente assim, eu não sei as diferenças práticas. Eu nunca peguei um TDR na mão para fazer voo rápido com ele em um rotor rígido, tá? Mas teoricamente o damper, outra função interessante do damper, tá, é permitir que o helicóptero trabalhe em baixas rotações e de forma que sejam amortecidas as vibrações. Aqui no Brasil não é comum, mas lá fora o pessoal gosta bastante de trabalhar em baixas rotações. Esse helicóptero mesmo, tem gente, o cara que desenhou ele gosta de voar a 1200 RPM, tá? Se você tiver com um damper muito rígido, as vibrações devido à baixa rotação são tão grandes que impossibilita que você voe o helicóptero. E já com um damper mais macio, ele absorve a vibração da pá que ocorre em baixa rotação. Então, por isso que helicópteros com dampers muito rígidos, que nem o Goblin, tá? Você tem que trabalhar em altas rotações só. Você não pode voar um Goblin a 1500 RPM, você nunca vai ver isso. Porque o damper dele é muito rígido, e tem que ser rígido, porque senão afeta esses links aqui, certo? De forma que impossibilita o uso do Goblin em baixa rotação, tá? Esse helicóptero aqui consegue voar de 900 RPM a 2500 RPM, porque você pode usar qualquer tipo de damper aqui, certo? É isso. Batimento não é muito usado em RC, certo? É mais para helicóptero normal, mas eu achei, sei lá, se alguém quisesse entender o porquê. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Não sei se eu fui claro também. Tentei explicar a parte da precessão giroscópica, que é um efeito primordial no voo de um helicóptero da forma mais intuitiva possível. Tentei demonstrar. Espero que vocês tenham gostado, tá? E logo eu quero ver se a semana que vem eu já filmo a próxima aula. Beleza? Abraço, pessoal!